pessoal, bem-vindos a mais um episódio ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. O objetivo deste podcast é decifrar essas letrinhas, né, o ESG, para o mundo condominial, de maneira que possa tornar esses temas aplicáveis nos condomínios, com leveza e trazendo inúmeros benefícios para a gestão de modo geral, para os moradores, para o condomínio, para a cidade e também para o planeta. Eu sou Roseli Ruibal, sou bióloga de formação e esse é o meu objetivo, levar esses temas para os condomínios, um pouco mais de sustentabilidade e tratar dessas boas práticas dentro dos condomínios que possam beneficiar a todos. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Queria agradecer também o nosso apoiador, que é a Capitólio. A Capitólio faz a gestão, né, coleta de óleo em condomínios. Precisamos falar sobre esse tema. Se você ainda não tem coleta de óleo com destinação correta, certificado pela CETESB, com um trabalho de educação ambiental, uma estrutura super bacana, só chamar a Capitólio que a gente faz toda essa gestão do óleo dentro dos condomínios. Precisamos falar sobre esse tema. O óleo é um grande problema dentro dos condomínios, também em redes de abastecimento, né, que contamina cerca de um litro de óleo, contamina cerca de 25 mil litros de água. Então, precisamos também trazer esses temas. E o óleo, quando ele é destinado corretamente, ele contribui com a transição energética, já que ele pode virar também um combustível limpo, né, que emite muito menos gases de efeito estufa quando comparados aos combustíveis de origem fóssil. Bom, então vamos aqui para o episódio de hoje com um convidado muito especial, mas muito especial, vocês não estão entendendo. Em plena COP, estamos ainda em tempos de COP, né? COP 30. O tema do episódio, né, os problemas são globais, mas a solução ela é local. Então, tenho aqui hoje, querido secretário, muito obrigada pela sua presença, o secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, José Renato Nalini. Obrigada, secretário. Obrigado, Roseli. Quem agradece sou eu. É uma excelente oportunidade de conversar com as pessoas e com você a respeito da mudança climática, que já é emergência climática, né? Há Exatamente, já quem vamos diga mudando os termos, né, secretário? cataclismo climático, né? As coisas chegaram e nós precisamos ter muito juízo. Muito bom, muito bom. Queria fazer uma breve aqui apresentação, antes de dizer que eu me sinto extremamente lisonjeada como paulistana, saber que na nossa cidade, né, a gente vive numa cidade que tem uma pasta de mudanças climáticas, ainda em tempos, né, de negacionismos climáticos, né, secretário? Tanto no Brasil quanto no mundo, a gente vê que a cidade tem essa preocupação de ter uma pasta de mudanças climáticas. Isso, para mim, é muito importante. Nós vamos falar sobre esse simbolismo. E também, além disso, saber que a pessoa que representa essa pasta, ela carrega sinônimos como combativo, resiliente, provocador, que são qualidades inerentes aos ambientalistas, né? Precisamos ter essa resistência, né, Verdade. secretário? Então, Não é fácil, você né? falou bem que São Paulo, na frente de muitas outras cidades do mundo inteiro, ela tem um plano de ação climático, né, que antecedeu de um dia a criação da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, né? Ambos iniciativa do prefeito Ricardo Nunes, que é Uhum, muito sensível a esse tema. Ele é da periferia, do extremo sul aqui uhum, paulistano, então ele vê a situação de destruição dos remanescentes de Mata Atlântica, uhum. comprometimento da água, né? Sim, Então ele foi muito visionário, pioneiro, tanto que hoje muitas cidades copiam, né? sim, Tentam sim. implementar também uma secretaria de mudanças climáticas, que é uma novidade. Sim, porque São Paulo é a locomotiva, né? O que São Paulo faz, obviamente, que outras cidades acabam copiando, e isso é maravilhoso. Eu queria explorar um pouco mais isso, então, secretário. Estivemos, né, juntos já em outras ocasiões, lá no Grupo Mulher, Casa do Grupo Mulheres do Brasil, fizemos um recorte sobre mudanças climáticas e educação, foi maravilhoso. Agradeço a ponte aí, nossa diretora do grupo, Rose Schettini, obrigada, e fizemos aquele recorte. Depois nos encontramos também no AIA, né, que foi na Isso. abertura do São Paulo Climate Week, que foi outro evento
incrível, né? São Paulo Pipoca, estamos falando mais sobre esse tema, né, secretário? Isso é muito importante, há muito por fazer. E eu queria, então, que o senhor falasse, já entramos um pouquinho nesse tema, mas de uma maneira simbólica e prática, qual a importância de uma cidade como São Paulo ter uma secretaria específica, né, de mudanças climáticas? A gente tem também a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e temos agora a Secretaria de Mudanças Climáticas, então queria que o senhor contasse um pouquinho, tanto de maneira simbólica como prática, qual Sim. a importância dessa pasta. Bem, o simbolismo está em que se preocupe a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, que ela queira articular a ação de todas as demais secretarias, mas também dialogar com a academia, com o empresariado, com a sociedade, né, com a cidadania, porque a questão dos acontecimentos que se tornaram cada vez mais frequentes, mais intensos, afeta todas as pessoas. Sim, Então, os quase 13 milhões de moradores de São Paulo, eles têm de prestar muita atenção, porque não é um problema que seja de alçada exclusiva do poder público. O poder público faz alguma coisa, mas se a cidadania também não atuar em conjunto, nós não temos encaminhamento algum, é né? verdade. E depois a gente precisa falar do que cada um pode fazer, né? Ótimo, Porque vamos há falar disso. tendências de se dizer, bom, a questão climática vai acontecer, a mudança vai ser daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos não vou estar aqui, quem vier que se arrume, né? Não é assim, A né? segunda não, a segunda tendência é essa de você acreditar que as coisas são tão complexas que só o poder público, né, Uhum. as entidades nacionais é que devem apanhar nas mãos essas Acho que é o estratégias. conceito de Não dá. responsabilidade É, compartilhada, né, secretário? Que eu sim, gosto muito também sim, de falar, né? Todos somos sim. co-responsáveis, né, pelas As duas, mudanças, né? as duas tendências, assim, as coisas estão acontecendo já e não é verdade que você não possa fazer alguma coisa. Você é testemunha do que você já faz com a questão do óleo, né? Mas tem inúmeros setores em que a gente pode atuar para melhorar, Muitos. para adaptar a cidade para que não haja mortes desnecessárias. Eu acho muito importante, sabe, secretário, a gente trazer as soluções, né? Sim, Porque, claro, quando você também traz esse olhar tão catastrófico, tem algumas pessoas com um olhar muito catastrófico, isso nos paralisa, sim, né? Então, quando você fala, não, mas existe solução, né? E a gente apontar soluções. E é esse aqui um dos objetivos mesmo deste podcast, de apresentar um cardápio, né, para esse sim, segmento que é de condomínios e para síndicos. Eu entendo os desafios cotidianos também, aprendi, né, a entender os desafios cotidianos e as grandes demandas e responsabilidades que os síndicos têm, mas aqui a ideia é oferecer um cardápio de sim, possibilidades. sim. E ele vai, dentro da realidade dele, ver o que é possível fazer. Isso vale para condomínios, isso vale para o cidadão comum, porque é difícil muitas vezes a gente resistir a algumas tendências, mas algumas coisas é possível a gente fazer. Estamos aqui, ó, todos Muita com coisa, muita copinhos coisa. sustentáveis. Falei, não, na minha mesa não entra. Então, são pequenas ações cotidianas que às vezes têm grandes resultados no final, né, Sim. secretário? Os africanos gostam de dizer que cada pessoa, individualmente considerada, se fizer uma pequena coisa, mas se ela conseguir disseminar essa ideia, ganhar escala, você produz milagres. Não Nossa, são que pequenas incrível. coisas, não Eu é? acredito muito nisso. Não é? Eu acredito muito também nesse protagonismo dos condomínios e dos síndicos, porque a gente já está falando de um grupo, né, de um coletivo. Então, um síndico, de novo, né, entendo os desafios, mas eu acho que ele tem esse papel de provocar, né, Sim. de provocar aquele grupo, porque ele também ocupa um Ele é um cargo líder, eletivo, ele né? é um Ele é um líder. líder, Ele foi né? eleito, É, né? foi eleito, ele Então, responde, ele representa, ele tem uma exatamente, voz ativa, né? Ele pode exatamente. estimular condutas que até então eram ignoradas ou então relegadas, né? Exatamente. A gente vai Porque falar um pouquinho de o que que o síndico pode fazer ali no condomínio dele, né? Secretário, então, maravilhoso, é sobre isso. A gente tem uma pasta de mudança climática porque o tema está em pauta, né? E dentro desse cenário todo da cidade, que
posso falar um pouco isso, ou é deselegante, que governar São Paulo é governar o caos? É, É um fato isso, né? São Paulo, né, é uma insensatez você pensar bem, 13 milhões de pessoas, todas morando próximas, né? Umas em cima das outras, já que Sim. estamos falando em economia, Literalmente, né? Com e a... com aquela conurbação dos municípios contíguos, né, nós formamos uma grande mancha, mais da metade da população do estado de São Paulo está aqui concentrada. Então você Uhum. imagine os problemas, Todo o né, a impacto que isso dimensão, produz, né? claro. E é o terceiro orçamento da República, não faltam A recursos. cidade de São Paulo é o É o terceiro terceiro orçamento. orçamento da República, o primeiro da União, o segundo do Estado de São Paulo, o terceiro orçamento da Cidade República de de São São Paulo, Paulo. Legal maior do demais. que muitos municípios. Sim. Então, do que muitos países, Sim, sim, do perdão, que muitos né? países, sim. Então, governar São Paulo não é fácil, mas quando você tem um gestor atento, né, inspirado e que cobra muito, ou seja, o prefeito chega à prefeitura toda manhã e fala assim: o que é que nós vamos fazer hoje para melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas que mais precisam? Uhum. Então você se sente estimulado. Então há uma coesão muito grande, não é? Por isso, veja que nós conseguimos uma façanha que é o orçamento climático. Nós temos um Hum. orçamento climático. Não é um orçamento paralelo, não. É a coordenação da Seclima, que é a nossa secretaria, de Uhum. detectar em tudo aquilo que São Paulo está investindo, que ele está gastando, o que interessa para a questão climática. Por E isso que é quase tudo. importante ter uma secretaria mesmo, Sim, porque aí sim, você tem um orçamento que é direto, não sim. divide com outras partes, né? A gente localiza nas diversas pastas aquilo que é destinado a atenuar uma situação, a corrigir uma situação, a dar uma diretriz mais sustentável, mais ecológica. E São Certo. Paulo gastou, investiu nos últimos 2 anos, cerca de 40 bilhões em investimentos que vão afetar, vão melhorar a questão climática. Então aí você encontra as macrodrenagens, né? Você Uhum. precisa preparar o terreno que foi todo impermeabilizado para Uhum. que a água tenha condições de Consiga penetrar, permear, né? voltar aos lençóis freáticos, né? Nossa, sim, Você isso é muito precisa importante. corrigir desvios de córregos, às vezes até a construção civil faz alguma coisa ali que vai gerar enchentes, etc, né? Sim, então precisamos também, por isso que é importante esse espaço, né? Não é? Porque é falar de construtoras, falar com condomínios já, né? E os que virão ainda, né? De, Sim, a de cidade está terem esse olhar também. explodindo, né, em construções. Exatamente, Todo exatamente. quarteirão tem 4, 5 grandes Sim, que é um empreendimentos. adensamento natural, porque Atenção. aqui é onde tem estrutura para Tem, adensar, nós tivemos né? esses dias, ontem, por sinal, um evento chamado São Paulo, Capital das Oportunidades. Então, já vieram para São Paulo, nessa gestão, quase 9 mil novas empresas. Não Sim, são. Há empresas grandes, Netflix, Microsoft, etc. Mas aquela microempresa, aquela sim, pessoa que fala, em São Paulo eu consigo sobreviver, é verdade. né? Não, é Então, nós verdade. estamos chamando pessoas do mundo inteiro, Não, é incrível. não Assim, a é? gente, quando senta numa mesa, especialmente em eventos de sustentabilidade, que eu também acabo indo muito, nossa, é muita gente. E quão São Paulo é acolhedor, né? Eu Sim, fico realmente impressionada do quanto as pessoas adoram São Paulo, sim. porque essa diversidade, né, de Há espaço pessoas, a para todos, diversidade né? cultural. Eu falo, São Paulo, você nunca está inadequado. É verdade. Você não é É, inadequado em São Paulo. não, Você está sentindo inadequado porque não achou sua tribo. claro, não há, Que aqui tem tribo para todos a os maior gostos, cidade né? italiana fora da Itália, a maior cidade japonesa fora do Japão, a maior cidade síria fora Isso é da Síria. maravilhoso, Então, é uma maravilhoso. coisa A assim. gente que trabalha com condomínios adora olhar São Paulo de cima também para ver, né? Porque aí esse mundo de Né? oportunidades. Mas, secretário, a beleza de São Paulo está no chão,
paixão também, né? Nessa receptividade, nessa cultura. É incrível, porque como nos mostra a natureza, é a diversidade que promove a estabilidade também. Tá aí floresta amazônica, né? Outros biomas. A gente precisa ter essa diversidade para atingir a estabilidade. E, secretário, também eu queria que o senhor falasse um pouquinho de quais são os principais desafios urbanos da cidade, né? Eu lembro quando esteve lá na casa do Grupo Mulheres do Brasil, falou bastante sobre crise hídrica, né? Que também afeta, que é a nossa principal matriz energética, então, e outras questões, então até elenquei algumas coisas aqui, né? Já falamos de permeabilidade do solo, ar, paisagismo, árvores, mobilidade, os resíduos, bom, problemas aqui não faltam, Não né? faltam. Nós poderíamos elencar, assim, para tentar sintetizar, escolher os três vilões, né? O que Sei. atrapalha o clima paulistano. Nossa, O excelente. primeiro é o trânsito, Ah, é o sim. transporte, Mobilidade, é o mobilidade. transporte, né? Porque nós temos quase 8 milhões de veículos correndo incessantemente em Uhum. todas as E ruas. liberando os gases, Você né, não de efeito estufa. encontra um espaço, um dia, um horário em que a cidade esteja vazia. Não, Foi ela na pandemia, fervilha. né, secretário? É, Na pandemia, só que a gente viu aliviou, mas voltou que logo em não seguida e com força voltou total, com né? força total, porque eu É, acho que as pessoas estão carentes também de sim. encontros e de conexões, então está fervilhando isso aqui. Então, São Paulo tem 61% das suas emissões concentradas no trânsito. Metade desses Uhum. 61% advém dos ônibus movidos a Metade, diesel. São bastante ainda, né, 13.300, é secretário? muito, porque há ônibus com 30 anos de uso, Sei, sei, sei. o E ônibus com diesel, né? Que também. tudo diesel. Isso. Diesel é um veneno. Uhum. Então, esse foi o primeiro enfrentamento do prefeito, por ordem de gravidade. Então, Certo. ele quis eletrificar a frota. Não conseguiu entregar os 2.600 ônibus até dezembro do ano passado, por falta de infraestrutura. Mas o Certo. financiamento ele conseguiu. Hoje Entendi. nós temos mais de 1.000 ônibus E isso elétricos. corresponde a quanto em percentual? Para a gente conseguir mais ou menos, Quando você secretário? fala assim, em termos de Brasil, São Paulo tem 83% da frota de ônibus elétricos Elétrico. do Brasil. Incrível. Mas nós temos 1.009 ônibus, Tá. precisamos caminhar bastante para chegar aos 13.300. 13.300. Ainda é 13.300. É um pouco, número. né? É isso. Vamos ver o copo Agora, ali, olha só. a Vamos, coisa né? boa é que as pessoas estão reconhecendo. Por exemplo, tem uma política pública do prefeito, a catraca livre aos domingos, Sei. que é para permitir para a pessoa mais carente percorrer os nossos espaços, né? Adoro. Museu do Importante. Ipiranga, o Ah, Ibirapuera, importantíssimo. Catavento, etc. Paulista. O Teatro Municipal, etc. E a gente verifica que as pessoas deixam passar o ônibus a diesel e Olha, esperam o ônibus já elétrico. identificaram Já, isso? Que veja que coisa, é a incrível, que resposta incrível, da que incrível. população, Muito um bom. ônibus limpo, Silencioso, silencioso, né, que você pode abastecer o seu celular, com ar-condicionado, então é outra, sabe, isso está merecemos, fazendo bem, precisamos, não sim. só para a saúde física, não é, Ou que para a você saúde do espera, próprio planeta, mas para até a para saúde mental individualmente, também. é A pessoa lógico. vai Dignidade, aliviando, né, não é? secretário? Todo É, mundo a quer, pessoa né? cresce, né? O Exatamente, que segundo bom. vilão, Roseli, é a energia estacionária. Então, nós precisamos cada vez mais de energia. Vamos precisar ainda mais com os data centers, por causa da inteligência artificial. Uhum, Então, há um grande estímulo à utilização de placas fotovoltaicas, de energia certo. eólica, etc. Muitos convênios, até que a Prefeitura de Copenhague está nos ajudando a controlar a eficiência energética para não desperdiçar, etc. Né? Certo, porque Muitos, tem esse viés também, né? Tem o viés comportamental, tem, né? tem. Tem o viés de, enfim, pequenas E a ações, gente né? vai chegar no recado para a população. Ah, O que que vamos. você pode Então fazer? tá bom, vamos aguardar, vamos deixar o bloco final. E o terceiro, e o terceiro vilão é a questão dos resíduos sólidos, que você Uhum, já adiantou, né? São Paulo produz
a cada dia. Isso é assustador. Uhum. 15 mil toneladas de resíduos Por sólidos. dia, não, É gente. demais, A gente não consegue mensurar, não né, é? Eu secretário? já achava 15 toneladas muito. São Sei, são 15 15 mil mil toneladas. E toneladas. aí, só Assustador. do lixo doméstico, né? Porque se você acrescentar o lixo hospitalar, o lixo Uhum. eletrônico, o lixo de materiais nocivos, Sim, e é até o mais. óleo, que é quase um resíduo Sim. invisível, né? É Então, isso. Então, e são isso resíduos aí, especiais, né, secretário? essa é a terceira causa de emissão, que vai entre 8% e 10%. Agora, é impressionante que outros países. Por que que a gente fala resíduo sólido? Porque nós chamávamos isso de lixo. Uhum. Mas lixo dá a ideia de que é alguma coisa que Que não não. vale nada. Uhum. Não. Hoje o resíduo sólido ele pode ser totalmente aproveitado. E Certo. sabe quanto dessas 15 mil toneladas vão para reciclagem? 3%. Olha que três por vergonha. cento. Não, É é uma isso. vergonha. E esse Porque número, secretário, assim, tão baixo, né? A que se deve? É também de comportamento? é comportamento. Aí é só a cidadania, porque ela não separa Tá. o que vai É um desperdiçar. trabalho forte de educação ambiental e Muito dentro grande. de Olha, condomínios, inclusive, a né, secretário? prefeitura, através de uma logística muito complexa, ela conseguiu levar a coleta seletiva a todos os espaços. Não há Uhum. um espaço em São Paulo que não tenha coleta seletiva. Até as comunidades onde o caminhão não entra, tem aqueles veículos elétricos chamados Ah, os tuk-tuk, tuk-tuk. aí Aham, já vi. triciclo, quadriciclo, aí eles Uhum. recolhem. Mas bastaria a pessoa separar o que é orgânico, o que Uhum, apodrece, uhum, resto de comida, de verdura, uhum, fruta, tudo aquilo que vai apodrecer num recipiente, numa destinação. E aquilo que é seco na outra. Bastaria isso. Outros uhum. países estão tão na frente, por exemplo, a Suíça, tem mais de 9 destinações. Eles Sei, chegam a sei. falar vidro branco, vidro azul, vidro E se não verde. faz, leva uma multa, né? Leva uma multa, a própria cidadania. Secretário, eu fico bastante indignada porque, né, quando as pessoas viajam, a gente fala também, né, dentro do mercado condominial, porque na Nova Zelândia funciona, porque na sua. Por que não funciona aqui? Porque essa mesma pessoa que lá separa, ou faz, ou segue as regras, chega aqui e mistura tudo. Então, É né, aquela assim. questão lembra da tolerância zero, né? Da vidraça quebrada, que Ah, foi vidraça quebrada, é, maravilhoso, né? Eu ia falar disso uma também. política de Nova York, né? Do prefeito Giuliani. É, do quanto também Então, as questões de violência estão, sim, estão relacionadas, sim, né, porque secretário, é um lugar sujo, um lugar pichado, dá a impressão de que é de ninguém, Uhum. então pode-se fazer o que quiser. Então, nós estamos enfrentando esses três vilões, né, com muita Tá, então elencou pertinácia, aqui, né? Transporte, a mobilidade, energia estacionária e o resíduo sólido. que também compromete, é tudo transversal, né, Você secretário? veja Porque o que resíduo também. pecado nós vamos fazendo crescer aterros sanitários, que são montanhas e montanhas Não, infindáveis de faixas. primitivo, quase primitivo já, não dá mais, Terrível. né? Não dá E mais, onde né? que esses aterros? Eles vão ocupar áreas que deveriam ser parques, jardins, bosques, florestas, Exatamente. E lagos. compromete muitas vezes o entorno, a própria Claro, é comunidade, uma coisa né? terrível. Eu estive 2 semanas Ia atrás, perguntar também da viagem à eu China, tô fui à sabendo. China. Tô E ali, sabendo. Está ali, ok, ali, secretário. nós ficamos impressionados porque não há um papelzinho na rua, não há nada jogado, não há uma garrafa PET, não há nada, é uma É mesmo, limpeza secretário. absoluta. Ia perguntar sobre essa experiência na China, o que que trouxe lá, o que que viu, né? Porque a gente sabe que hoje, né, e até com veículos elétricos, uma frota já bastante Tudo. eletrificada. E o impressionante nessa questão de resíduo sólido é que eles usam resíduos para fazer energia. Eles têm Certo. usinas de regeneração energética. Já não tem mais lixo. Eles estão desenterrando aterros antigos Olha de só. 50, 100 anos, Uhum. Uma porque mineração urbana, né, é, agora. a população ficou tão educada que ela não suporta qualquer sujeirinha e as usinas são maravilhosas. Aqui ainda há uma resistência, porque diz que não Sim. se deve.
Eu Eu acho que é o usava, último dos estágios, né, secretário? né? Assim, eu concordo um pouco com isso, porque eu acho que a gente tem que pensar antes em Ah, outros é. usos para esse Acho que material. nessa questão do resíduo, a gente tem que pensar três regrinhas, né? Que é consumir menos, nós consumimos demais, Sim, nós desperdiçamos demais e sim. nós não sabemos descartar. Então, se a Nossa, é gente isso. A maneira como modulasse essas consumimos, três, a maneira como né? É, descartamos, né? Que é isso, por isso que eu coloquei também com R's, né? Porque a gente fala muito dos R's da sustentabilidade. É mentira, secretária, porque é Roseli Ruibal. Não, Pô, eu é sou porque a gente Renato fala. também, Ah, só é. então, olha, você está vendo? É um episódio aqui especialista. Relaxa. Roseli, Renato. Na verdade, a gente fala bastante, eu acho uma maneira muito didática também de Uhum. falar com síndicos, condomínios, trazer os R's da Sim, sustentabilidade, né? claro, Repensar, claro. recusar, reduzir, reutilizar, Uhum. reciclar. Tem vários outros R's hoje, Sim, o regenerar, enfim, acho que a gente pode fazer essa claro. brincadeira, só não pode falar Renato, né? No final. E Roseli pode? Ah, Roseli, também não, vai. Então, queria assim, que mais, secretário, assim, então, essa questão, né, da uma frota mais eletrificada na Sim. China, a questão dos resíduos, que outras coisas ali que o senhor podia trazer que viu lá, que aplicáveis em São Paulo, por exemplo. A disciplina, Tá. o respeito pelas outras pessoas, né? Que às vezes nós nos assustamos assim com a China, é um regime autoritário, nós vivemos Uhum, uma democracia, etc. A gente se esquece, Roseli, que o taoísmo, o confucionismo, que uhum, são a base da filosofia chinesa, tem milhares de anos, é tem 5 verdade. mil anos, 6 mil anos. Então, isso está no DNA do Sei. chinês, né? O regime Da que eles estão cultura tem 70 oriental ali, anos, é claro, verdade, é eles verdade. são extremamente respeitadores do semelhante, do próximo, são gentis, aparentemente até um pouco pueris, assim, sabe como crianças? Eles Sei, sei. sorriem, são simpáticos, são amáveis. Eu fui a 5 cidades, todas elas maiores do que São Paulo. Ah, você Não, acredita gente, isso? meu Deus, não, Pequim, que eles realmente. falam Beijing, Xangai, Shenzhen, que foi a cidade que o prefeito ficou encantado, porque não tem nenhum veículo a diesel. Meu Deus, É e dá tudo diferença elétrico. já na cidade? Muita diferença. Então, olha, você vê, Silêncio e até o que de. mais me impressionou foram as flores. Todas as cidades chinesas cobertas de flor. Que Não tem lindo. uma Eu adorei essa avenida. resposta, Ah, secretário, porque ó, o bonito, que mais gostou? Olha, não as é? flores, Sabe pronto. aquela nossa primavera, buganvília? Aham. Eles colocam em todas as pontes, em todas. Não existe gradil, não existe assim aquela Sei, eles agressividade vivem essa, né? do A verde. gente tem aqui Tudo também essa florido. floração de peixe que nos encanta. Eu Sim, vou pedir até permissão, secretário. Posso parar o carro no meio da rua para fotografar e contemplar? Eu vou pedir, vou fazer aqui um podcast pessoal da CT, por favor, autorize. Porque a gente precisa contemplar. Você fala, não, quero claro. tirar uma É, foto, mas aí não dá é. tempo de tirar foto, porque Eu recomendo que espetáculos da natureza, você né? precisa caminhar. Por É exemplo, ir isso, tá certo. ao Parque do Carmo, lá quando tem o Pronto, Festival das adorei. Cerejeiras, né? Isso. Agora mesmo, você vê que tem os ipês, os ipês não, os jacarandás É, mimosos, né? é, Que porque a são, gente também é uma outra questão, né, secretário, que eu também levo bastante para os condomínios, que é falar de plantas nativas, sim, né? Porque não sei se também muita gente sabe, acho que é um tema pouco falado ainda, que o segundo maior fator de desmatamento, né, ou de perda de biodiversidade, é, é o uso de plantas, né, inclusive para o paisagismo, de plantas exóticas ou invasoras. as E invasoras, né? aí, secretário, muito bom então ter falado, porque eu assisti, né, num episódio no Roda Viva. Vamos trazer o tema árvores também, que é bastante polêmico, que o senhor trouxe essa frase: precisamos reaprender a gostar das árvores, alguma coisa assim, não é Sim, isso? Então, porque isso não, é um pouco atávico meu, assim, neto de imigrante que saiu da Itália passando fome e ele sabia que ele dependia dele mesmo para sustentar a família de 14 filhos. Não, ele veio sozinho, solteiro, mas casou-se com a minha nona, tal, 14 filhos.
Então era uma verdadeira autarquia. Então ali se plantava tudo, né? Quase a gente, a família Da do onde meu que pai, é, o, secretário? De que o- região que de veio a sua família? Isola della Scala, um piccolo paese da província de Verona, Ah, né? que maravilhoso. E Nosso aqui se instalaram aonde? Jundiaí, Em que é, Jundiaí. Jundiaí Tá. tem uma colônia italiana muito grande, Sei. formada pelo Barão de Jundiaí, Antônio de Queiroz Teles, né? E como bom italiano, quando chegou a ocasião da Segunda Guerra, meu avô, meu nono, pegou todos os filhos homens solteiros e falou assim: agora vocês casem com brasiliana. Procura, né? E largaram, meu pai largou a fidanzata dele, que era da colônia, e foi procurar minha mãe, Olha só, que é brasileira. super Olha brasileira, que daquelas incrível. famílias que perderam fazenda porque, sabe, não sabe administrar, né? Sei, sei. Mas deu certo. Que Mas bom. então, eu. Tá aqui, ó, secretária, que deu certo, né? Então O nós projeto, né? Deu sempre certo. plantamos muito. Por Uhum, sorte, meus filhos também. que Já tenho bacana. netos plantando. Então, Maravilhoso. e o Trazer essa professor cultura, né? Waldenberg, que é meu, Uhum, minha alegria, maravilhoso. privilégio de ser confrade dele na Academia Paulista de Letras, ele fala: nós somos detentores da melhor tecnologia de melhorar o clima, é plantar É árvore. plantar É plantar árvore. Por árvore. que que virou Está ao agora essa alcance de todo mundo. inimiga quase pública, né? Por Não é? que, Bom, secretário? O que é que a gente... terrível a gente verificar que a região que mais precisa de árvore é aquela que mais hostiliza a árvore, né? Então nós precisamos de uma educação, não é só ter uma disciplina, a ecologia, Sim, meio é ambiente, não, tudo meio não, transversal mesmo, é uma né? questão informal de criar uma consciência coletiva. Você precisa de árvores, né? Sim, é a A melhor ciência está tecnologia, né? Para mostrando, gente, claro, a para ciência gente está ter. mostrando que as ondas de calor matam mais do que as ondas de frio, Uhum, né? O professor Paulo Saldiva, da USP, do Instituto de Estudos Avançados, já comprovou isso. E ele mostra que uma região arborizada tem uhum. 5 graus menos do que a região árida, e a região árida tem 5 graus a mais. Então, quando você soma os dois, você tem 10 graus. Para o ser humano, não é possível É isso. isso, é Isso muita faz com coisa, né? que os paulistanos morram mais. Eu Sim. sempre falo, não vai aparecer no assento de óbito causa mortes Uhum, calor. uhum. Mas o calor foi o que deflagrou o AVC, o infarto, as embolias, tudo E aquilo tem que também leva a estudos morte. disso já, Tem secretário, de professor que do Instituto de Estudos Avançados da USP, do do quanto quando professor tem esse Paulo pico de, Saldiva. de Sim, tem temperatura, tudo acaba apurado, as influenciando. internações, etc, né? Sei, Então, muito é interessante uma isso. questão de sobrevivência, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de prolongar a longevidade. Então, você veja que paradoxo, né? A gente tem uma medicina, uma farmacêutica, uma ciência aumentando a vida e, ao mesmo Uhum. tempo, nós contribuímos para É reduzir. verdade, meu Deus, é um, né, E depende esses de nós, paradoxos não é uma mesmo, coisa né? que você dependa assim de uma coisa. Eu gosto sempre muito de trazer para trazer assim para a realidade, para a prática, né, secretário? Porque quando a gente fala em ambientes onde estão ali, ou eventos de sustentabilidade, a gente está num ambiente A gente confortável, todo mundo prega ali para entende. convertidos, né? É, o desafio é levar esses temas, estourar as bolhas, né? Estamos aqui de novo estourando bolhas, né? E de trazer essa analogia para o nosso corpo, né? Então, a nossa temperatura, em média, 36,5. Pensa, né? O ano passado já tivemos esse aumento de Sim, e 1,55, cada tá? ano, Cada ano cada ano está aumentando. aumentando mais. Né, 2024 já foi o ano mais quente, né? E a gente, quando está falando de mais quente, não é hoje está frio, amanhã, não é sobre isso, é sobre a É temperatura amanhã. média do planeta. Então, já tivemos esse aumento de 1,55, né, o ano passado, comparado, é importante também que se diga, ao período pós-industrial, né, Sim. que é quando a gente vê que a interferência humana é que tem feito essa promoção de aumento de temperatura a partir da emissão de gases de efeito estufa. Então, quando eu trago para essa analogia do nosso corpo, que vai, a nossa temperatura em média é 36,5, se aumenta 1,5 grau, né, secretário, o que que a gente faz? Ou se há um bebê lá que aumenta a temperatura. Você já acende a luzinha, corre para pronto-socorro. Quer dizer, o planeta está, né? Que é esse organismo vivo, também O está passando planeta por esse está aumento de temperatura. enfermo. E o que as pessoas esquecem é que não é ele que está correndo o risco.
o planeta vai continuar a É existir. verdade. Com Ele vai com algumas espécies a menos, Ele talvez. vai prescindir da única espécie racional que existe há muito menos tempo do que as outras Sim, e que não está sabendo se sim. relacionar com É ele, verdade. né? E tantas outras, né? Então, trouxe essa questão de aumento de temperatura, de infartos, de AVCs, mas, secretário, doenças também que são transmitidas por vetores, né? Sim. Porque quando a gente tem um aumento de temperatura, eu sou bióloga, né? Então, também acho que é importante trazer esse recorte de biodiversidade, de cadeia alimentar. Um dos animais, né, mais sensíveis ao calor são os anfíbios, que têm como principal elemento muitos insetos, vetores de doenças, Sim. né? De dengue, febre amarela, enfim, várias outras. Então, o quanto essa questão climática também está relacionada Interfere com com isso. tudo, interfere com Tudo, tudo, né? Se exatamente. nós tivéssemos um pouquinho mais de consciência, nós seríamos os primeiros nessa cruzada de salvar a humanidade. Não é salvar o mundo, é salvar a humanidade. E é isso, secretário. Eu gosto muito, muito dessa frase, porque eu já vi também muitos eventos. Ah, porque eu quero que os meus netos. Você fala, querido, não é sobre seus netos. Sabe assim? É também sobre seus netos. Mas é sobre o neto da onça pintada, Claro. é sobre o neto do neto do neto, né? Falar daqui é muito mais tempo, né? Então a gente não olhar só no nosso núcleo, é ampliar. Por isso que o tema é desafiador, porque ele também traz um pouco desse abstrato, né, secretária? A gente É, fala um pouco dessa. mas as medidas concretas e muito singelas, elas podem ajudar bastante, né? Todos Exatamente. nós podemos, por exemplo, economizar um pouco de energia, não deixar a luz acesa o tempo inteiro, deixar os ambientes todos iluminados, né? Ou então tomar aqueles banhos intermináveis, deixar o chuveiro ali, deixar a torneira aberta enquanto vai escovar os Sim, dentes. são São questões coisas cotidianas. pequenas, né? Sim, e é aquilo É, que você pode fazer hoje, né? Um sim. pouco isso, né? Eu adoraria que as pessoas plantassem mais árvores, né? Não só uma árvore, não. Porque fala, vamos plantar uma árvore, vou escrever um livro, ter um filho. Tem que ter Para mais a filho, tá planta. bom. Mas para Filho pode ter um só, né? Eu fiz a minha parte, mas secretária. Eu para tive uma filha só. árvore, nós somos quanto mais árvore, melhor. Ah, e Nós tem movimentos conseguimos. incríveis. Também tenho acompanhado o Tem. Plantio 90, né? Do Salvador, via Você vê Luciana, isso né? todo sábado nós temos plantio, mas o que mais nos interessa, o que mais nos agrada é ver a participação da comunidade, É isso, né? porque traz essa É, coisa é, do pertencimento, é né? ver, por exemplo, que um determinado bairro pede, fala assim, olha, aqui tem um espacinho ocioso, não dá para plantar ali. Fala, vamos, vocês ajudam, vocês vão É plantar? isso, é Então é muito importante. bom, você vai criando uma consciência, né? E pertencimento àquele Claro, local, né? e Assim, você, aquilo é de todo mundo. Meu aí pai você, também sabe, eu falava sempre, eu sempre trago um pouquinho do meu pai, aí, mas é bom, onde ele estiver, né? Que deve ficar feliz de saber que ele deixou também essas. claro, eu Que é também isso, faço. né, secretário, de que os espaços públicos, não é que não é de ninguém, é de todo mundo, todos É somos isso que tem, responsáveis, essa né? mentalidade que nós temos É, de reforçar exatamente. aqui, né? Você, a prefeitura não emite dinheiro, ela não emite moeda, ela gasta o teu dinheiro. É Ela usa o verdade. dinheiro de cada um de nós que paga imposto, etc. Então, isso tem que ser bem aplicado, né? Eu fico doente quando a gente tem que fazer varrição de rua, Sim. coleta de lixo, aterro sanitário. Um pouquinho de disciplina nossa, Quanto um dinheiro pouquinho que de se vai amor à ali, cidade, né? não Que é? poderia estar sendo investido em São outras coisas, milhões, né? Em né? É outros. um custo imenso, porque essa São Paulo é. Nossa, é isso, né? Esse tanto de resíduos que a gente tem gerado. E, secretário, outras iniciativas, né? Também tem acompanhado, Cidade de 15 Minutos, né? De Paris, de trocar as vagas de estacionamento justamente por Vagas árvores, verdes, vagas verdes, jardins de chuva, essa questão de bosques urbanos, microflorestas nas escolas, jardins né? de bolsa, Corredor né? verde, né? Corredor Uhum. ecológico. Um dos motivos que me animaram assim a ir à China foi visitar o conceito de cidade esponja, que Sim, nós Cidade tivemos Esponja, aqui a visita de um arquiteto que eu infelizmente. fiquei encantado com ele, com o idealismo dele.
né? Ficamos um dia conversando lá. Nossa, e depois E que ele ele foi para. Não, foi muito trágico, muito muito triste triste, isso, muito. né? Eu fui ver um dos 1000 projetos que ele O senhor me implementou na chama, China. secretário. O senhor me chama quando tiver um evento assim, me chama que a gente não consegue acompanhar tudo, Visa Luciana. Então, mas isso foi surpresa, porque o Pedro Fernandes da SP Urbanismo, ele parece que foi aluno, tem muita influência do Ken Jian Yu. Uhum. E ele falou: você vai gostar dele, eu tenho certeza. E fui, fiquei Nossa, apaixonado. que Tanto que eu é uma depois cheguei em tragédia. Eu também casa, fico, eu nossa, falei: que muito coisa, uma lamentável. pessoa que há 15 dias eu não conheci, hoje morre, é como se eu tivesse perdido um grande amigo, uma Sei. pessoa que eu Não, falei. foi trágico, Triste, foi né? muito triste, assim, a gente que acompanha, né, É, muitos não é? arquitetos e pessoas que trabalham com o Então, tema, né, ele veio para ficaram inaugurar a chocadas, Bienal realmente. da Arquitetura, falou durante a Bienal, e nós ficamos apaixonados assim pelos projetos. Ele queria trabalhar com a gente aqui em São Paulo. Mas o E, projeto continua, né, o sim, é legado o que eu fica, falo. né, Vamos, secretário? o mínimo que nós podemos fazer é prestigiar, Sim, tentar fazer com que a nossa relação com a água seja mais isso, saudável, né? A isso, água é nossa amiga, a água é isso. nossa vida, né? Até pouco tempo, e que bom que as coisas vão mudando, né? Que vão vindo projetos novos, porque a ideia é dizer, ah, aqui tem água, vamos fazer, coloca, concreta Então, tudo. E é o contrário, nós você tem que, enterramos milhares de de rios, de, córregos, né? acabamos transformando os rios em condutores de imundície, É né? verdade, verdade. Rios que estão ali sufocados, né, secretário? E então também tem esses projetos assim Tem de. muita coisa. Esse é o orçamento climático, ele visa tudo isso. Uhum. Soluções baseadas na natureza, né? Sim, Os cadernos de drenagem, que são esses diagnósticos de 59 espaços. São Paulo foi dividido em 59 polígonos ali. Cada um deles tem um diagnóstico geológico para saber e a qual gente tem acesso a isso, tem secretário. Tá, depois fala, por favor, então. o diagnóstico hidrológico, como é que é a questão de água ali, e a vulnerabilidade social. Nós Sim, ainda não terminamos todos, porque é um trabalho de fôlego, sim. são estudos muito E que aprofundados. traz também conceitos de justiça Sim, climática, né, sim. secretário, que precisamos Então, também falar, porque. o pessoal hoje fala em justiça climática numa visão um pouco reducionista, que é assim, reduzir as desigualdades, né? Uhum. É evidente que isso tem que continuar, porque as vítimas preferenciais dos fenômenos Estão em extremos áreas mais são vulneráveis, né? aqueles que São não as pessoas mais. conseguiram um engenheiro para fazer um cálculo muito minucioso das suas fundações, do seu alicerce, não conseguiu um arquiteto para fazer uma solução de acordo com a natureza, um design Sim, sim, inteligente e sim. tal. Então vão fazendo aquelas coisas toscas e muito Sei. mais vulneráveis. Aham. Mas a justiça climática também, ela deve ser utilizada, como já começa no restante do mundo, para responsabilizar governos e empresariado para que Uhum. eles se comportem Maravilhoso, adequadamente, secretário. né? Muito bom ouvir isso. Então já tem algumas decisões nos tribunais internacionais que devem orientar as justiças locais para que elas levem a sério Não, mas esse é tema. isso. E Porque a você gente vê, falando de construção civil, por exemplo, é importantíssimo é também importantíssimo. construtoras olharem para isso, né? Quando Sim, está preparando ali, onde está, levar em consideração toda a questão geográfica, né? é uma questão que precisa, que a gente não presta muita atenção, é o detrito da construção civil, né? A construção civil tradicional, ela já utiliza insumos cuja fabricação emite muitos poluentes. Uhum, Depois, o próprio processo de construção também. uhum. A construção depois, é claro que também Depois o tempo de vai vida ali mudando. daquela construção Sim, também, o quanto que então, emite, né? você veja uma coisa que a USP também explica, a força dos ventos em São Paulo. Uhum, O vento, nesses labirintos, cercado de uhum, prédio, cidade verticalizada, ele vai ganhando uma força que ele uhum. vira um vendaval. Que vimos recentemente, aí que nunca, Então, nunca tinha visto, né? Que 300 quebrou, árvores arrancadas pela raiz, árvores quebrou saudáveis. janelas, né, É de física, é condomínio. um fenômeno físico isso, é E uma que também resposta. estão relacionados com mudanças climáticas e Sim, com essa sim. dinâmica toda de, Então, né, a como gente trouxe aí. precisaria incentivar o pessoal da construção civil,
a usar, por exemplo, mais madeira, a Sim, usar tem soluções de acordo com iniciativas a natureza incríveis. e cuidado com os detritos, que parece 35% do material vai jogado fora. Nossa, muito. E E misturam tudo. Sei bem o que o senhor está eu falando, gosto secretário. de Entendo lembrar, bem. este ano de 2025 completa 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Uhum, Francisco, que era o uhum. Papa ecológico, né? Sim, Tive a sim, alegria de maravilhoso. conhecê-lo. O prefeito foi Que chamado lá para privilégio, falar muito maravilhoso. do acréscimo de 32 áreas verdes em São Paulo. Ele chamou o prefeito lá junto com outros prefeitos, o prefeito de Paris, Nossa, etc. muito bacana. Mas essa encíclica, ele fala assim, não existe o conceito de jogar fora. Nós estamos Aham. jogando sempre dentro. Nós estamos jogando aqui É, e não dentro. tem fora, né? Não tem jogar fora, O né? planeta é esse Então a aqui, né, gente secretário? precisa pensar nisso, né? Não, ótimo, muito bom, secretário. Eu queria agora, então, né, a gente trazendo esse recorte, né, acho que daqui a pouquinho já trazer esse recorte, sei que o secretário está sempre com uma agenda muito repleta, especialmente em período de COP, né, ainda Sim, que a nós gente está estamos, falando aqui das a Copa soluções. em São Paulo está funcionando. A COP aqui tá, ó, tá aqui nós que não deixamos mentir, né, secretário? Para a gente trazer, né, para não sei se queria depois abordar alguma outra coisa de iniciativas, né? Se existe, muita gente me pergunta, Roseli, esse meu condomínio de IPTU verde, se existem projetos de lei, alguns incentivos fiscais para condomínios, para eles colocarem em prática, né, essas ações que, né, de soluções baseadas na natureza, ou de fazer uma coleta seletiva, né, eventualmente profissional, organizada, ou destino meu, enfim, todas as ações, Sabe, ou energia fotovoltaica, tudo eu isso. pessoalmente eu sou favorável ao estímulo aos telhados verdes. Na China tem muito isso. Todo telhado de prédio é uma plantação, uma coisa. Você vê, o próprio prédio da prefeitura central tem aquele jardim maravilhoso lá em cima, Sim, né? sim, sim. Nós sempre esbarramos com restrição por parte da fazenda, que vai fazendo renúncia fiscal, vai fazendo Sei, 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 incentivos, sei, sei. reduz a arrecadação, etc. Mas nós estamos muito empenhados mais na questão da educação Tá. dos condomínios. São Paulo é a cidade dos condomínios, né? Uhum, Você deve saber melhor que eu quantos milhares de condomínios tem, uhum. né? Condomínios que são quase cidades, né? Hoje tem Sim, condomínios com sim. 1.200 É. unidades, mais E de 1.000 o, e, unidades. o, e o síndico é uma autoridade, nós acabamos mencionando, tangenciando pelo menos, ele é um líder, ele é alguém Ele é que o pode prefeito ali do discutir. condomínio Sim, dele, né? sim. Então, essa questão da escassez hídrica, Uhum. hoje, por exemplo, no meu prédio tem, no meu elevador tem. Olha, a Sabesp está reduzindo a pressão, Ah, sim, vamos tomar sim. cuidado, Recebi isso né? também no meu condomínio. Eh, a questão do resíduo sólido é muito Uhum. importante. Do orgânico também, né? Pouco Sim, se fala ainda, sim, né, sim. secretário? Há tantas iniciativas bacanas. Então é isso, né? De olhar para todas essas Claro. iniciativas. E uma coisa que é muito importante, já que nós estamos assim com escassez hídrica não remota, é muito próxima, os zeladores, os trabalhadores, aqueles nossos amigos dos prédios, que às vezes eles não usam uma coisa muito simples e boa, eficiente chamada vassoura. Eles usam só vassoura Essa de grande hidráulica. tecnologia. Usam vassoura hidráulica. Então, ficam com aquela mangueira com a água ligada e vamos trazendo aquela folhinha, aquele pedaço de coisa E a lá do folhinha que nem fundo do precisava prédio. varrer, diga-se, né? Põe ali, Então, coloca tudo em sacos pretos. Então, é, é muita coisa cultural, né, secretário? isso ajudaria demais, porque eu vejo no meu prédio mesmo e na minha vizinhança essa lavagem de calçada, lavagem de áreas Que é muito cultural, né? No com Brasil se, água. se joga muita água, né? Se Sim, e usa é muita com água água, né? tratada, é É água verdade. cara, Aham. né? Então nós precisamos estimular, quer dizer, o reuso, né? Reuso de água, não, Reuso de iniciativas água. maravilhosas, toda aquela água limpa que sai quando Então, tem aquela fundação dos prédios, né? Todas essas iniciativas a gente tem quer que ser, trazer aqui, então, de soluções baseadas na sim, natureza, design bioclimático. Secretário, só um condomínio, por exemplo, que faça individualização de água, a economia já é de 30% em enorme, média, enorme. né? Porque você E, muda comportamento e quando você quando for individualiza, fazer né? reforma no prédio, edifícios precisam, como as pessoas vão envelhecendo, vão precisando de reforma, devolver um pouquinho para a natureza daquilo que nós concretamos, daquilo que nós cimentamos, Sei. que nós
não é? Nossa, Nós eu adoro precisamos de muito ouvir mais isso. jardins, de mais. Sim. Eu até propus para o Secov, falei, vocês dão aquele prêmio Master e tal. Dá um prêmio Master para soluções que incorporam o verde, Sim, né? vamos trazer Não é para essas fazer aquele mínimo de uma graminha ali, não, fazer uma coisa mais que volumosa, promove né? impacto E mesmo, né? há coisas bonitas, há exemplos bonitos aí. Muitos, não. Educar os Desde o... arquitetos, né, para que Sim, eles façam sim. design, Não, é isso, secretário. Aqui a gente tem um auditório também, e a ideia é trazer. Então, não é? tem iniciativas incríveis agora com inteligência artificial, de também identificar muito rapidamente algum vazamento de água, Sim. enfim, energia fotovoltaica, o condomínio diversificar a sua matriz energética. Acho que tem muitas ações. Não sei se quer falar mais de alguma ação que o senhor considera importante aí para a gente trazer para o olhar aí dos condomínios, secretário. Eu acho que o síndico, ele, em vez de convocar só aquela reunião ordinária ou extraordinária, ele deveria também tentar motivar os seus moradores. Sempre tem alguém mais sensível, Sim, né? Ele a essa descobrir, né? Né? não é? Sim, E falar, sim, sim. olha, vamos ver o que que o nosso prédio poderia fazer É para isso. se, É né, isso. irmanar aqueles que estão preocupados com a natureza. No momento, Roseli, que é muito importante, em que a geopolítica deu um retrocesso, né, com essa Sim, retirada dos Estados Unidos sim. De do Acordo Acordo de de Paris, Paris. não participação na COP, Sim. etc. Isso A fez gente tem com que enxergar essa questão geopolítica de interesses de cada país, né, sim, secretário, né? mas isso traz uma responsabilidade muito maior para nós, porque Lógico. é o momento das entidades subnacionais elas assumirem as E o rédeas. Brasil tem tudo para ser um grande Claro, protagonista claro. desse modelo que a gente vai viver, é inevitável, Eu, de transição energética, de descarbonização, o senhor sim, já me corrigiu, é desfossilização, desfossilização. Mas de desfossilização da economia, porque né? ela falou que um dia eu brinquei, porque nós somos carbono também. É O nosso lógico. corpo é carbono. Então, se a gente levar muito a sério a descarbonização, Acabou com nós tem que também, né? nós também. Então, o correto é falar desfossilização. Sim, que é É usar tirar menos, o. né? É, Não vai ser é uma transição, acho que ela vai ser é quase que que contínua, né, vai ter, secretário? Porque entrou na precisamos, pauta né, e de as consequências estão se mostrando desastrosas, né? Nós estamos pagando um preço por não termos prestado atenção, né? e a gente aqui tem Então, tudo para ser nós grandes, precisamos nos né, o Brasil, convencer. né, grande protagonista, né? A gente já tem uma matriz energética mais limpa, né? Sim, nós E a teríamos gente tem tudo para etanol, a gente ser. tem, né, Não, enfim, veja que nós já fomos considerados uma promissora potência verde, né? Vamos retomar isso, né? vamos. Os pensadores, os financistas já mostraram que reflorestar pode dar mais lucro do que uma pecuária em regiões onde ela não é apropriada, né? Sim, sim, é Então, isso. Do comportamento comer um pouco menos de carne, talvez, e né, também, secretário? quando eu era secretário da Educação, eu instituí a segunda sem carne. Segunda sem carne. Quase Olha apanhei. Porque só. aí as famílias falam, ele já não comeu, no domingo não podemos comer carne porque não tem Sei. dinheiro. Ah, Na segunda que ele ia comer carne, o senhor tira a carne. e aí Eu falei assim, voltou atrás, então. voltou. Sei. É Mas muito esse movimento é difícil. muito forte. Em alguns países até já É, ouvi, por exemplo, no Canadá, que os açougues fecham, inclusive. Em algumas cidades, os açougues fecham porque eles acabam entrando nesse movimento aí da segunda sem carne. E é isso, não precisa parar de comer carne, mas é assim, de ter novas experiências, né, secretário? sim, Hoje à tarde nós vamos gravar um outro episódio que é de festas mais sustentáveis em que condomínios também. beleza. Porque, olha, a festa também ali, quanto que você gera de resíduos, ou você pode experimentar outros modelos, ou usar aquele entorno, condomínios lindíssimos que Sim, podem trazer um pouco mais essa questão da própria natureza para os moradores. Então, olha, é bem, tem assim, muitos é para a assuntos, né? gente quebrar Não aqui é? todos os paradigmas, secretário, E e é, fazer as pessoas saírem das suas caixinhas, e é né? assim. Se vai dar certo, Não, mas eu acho que a gente tá cumprindo uma missão, uhum, né? Você está fazendo aquilo em que você acredita. Quando sim, você acredita, você tem a gente traz poder de verdade, né? persuasão, né? Exatamente. Então, é impossível você deixar de observar o que está acontecendo, né? E pensar que
eu uso sempre o que o professor Franco Montoro dizia na aula de Introdução à Ciência do Direito. Ninguém nasce na União, ninguém nasce no Estado, a gente nasce no Na município. cidade. Então é na cidade que a gente pode fazer a diferença. Nossa, com certeza, secretário. Então, acho que a gente já vai caminhando para o final aqui. Secretário, queria agradecer. Tenho aqui que é uma coisa bastante simbólica para entregar, que são sementes. Oh, que Eu sei o bom! quanto o senhor é esse disseminador Maravilha, de sementes, que essas maravilha. sementes escolham terrenos férteis para germinarem, né? Maravilha. Não é semente de comer mesmo, tá? Não é semente de plantar. Plantar, a gente vai lá plantar, mas é Que para quando bom. estiver desfrutando com a sua Obrigado, família, muito secretário, obrigado. lembrar que muito obrigada por ser esse disseminador de boas sementes da nossa Obrigado, cidade, obrigado. da importância dessa pasta, que o quão feliz e lisonjeada eu fico. Ah, E assim, a gente não entra em desespero por isso, porque eu sou bióloga, né? Então há muito tempo acompanho as questões ambientais e a gente vai vendo e acompanha toda a problemática. Mas eu não me desespero porque a gente está aqui do lado da solução. A gente está sim. aqui buscando E uma coisa soluções. boa, Roseli, foi que às vezes a gente podia se sentir um pouco sozinho, assim. Ai, é Na verdade. secretaria eu descobri muita Ai, gente, muita gente. O senhor falou, né, da formiga. Eu vi até esses formiga de dias. embaúba, Não, tem o é. seu Hélio, né? Um O homem seu Hélio, eu vi esses dias. sozinho, Incrível, né? Não né? podemos deixar de falar Mais dele, de né? 40 mil árvores sozinho na Zona Leste, né? Não, eu Tem também. Tem o muita gente Instituto incrível. Alana, tem uma moça chamada Helena Neiva, que tem a Fundação Pitágoras, ela tem Sim. um projeto bem ambicioso, One Trillion Trees, ela quer plantar 1 trilhão de árvores. Nossa, preciso trazer ela aqui, né, Ela secretário? é maravilhosa, e ela, ao lado dela, nessa fundação Pitágoras, está o Cláudio Moura Castro, que é um grande pensador. Ele até escreveu um livro, Mutirão de Árvores, Olha só. incentivando as pessoas a plantarem árvores. E o nome, assim, o subtítulo do livro é Eu Quero Sombra e Água Fresca. Quer coisa Quem não melhor que quer, isso? né? Como a gente adora, porque nós somos esses animais, né? Sim. Nós, embora a gente viva em ambientes urbanos, né? Somos já seres urbanos, mas a gente é, em tese, somos animais. Por isso que a gente Não, adora entrar em claro, contato com o campo. Ah, eu adoro. Claro que você adora, você é um claro. A bicho, né? gente, Voltando a ali, né? gente, a A gente gente gosta porque é nossa A raiz, gente né? cortou o O vínculo vínculo. com a natureza como se ela fosse uma coisa e nós outra, né? Exatamente. Não, Não, nós tá tudo somos. junto e misturado, né? E, secretário, eu queria, sempre finalizo aqui o meu programa, deixo sempre uma missão, já uma lição ali de casa, como é justamente, né, SG com R's. O pessoal pensa que é de Roseli Ruibal, não é, nem de Renato. Eu queria que o senhor deixasse aqui, né, para a nossa audiência, espero que muita gente assista, que foi muito incrível todas as Lógico. informações, e isso vai além, né? Eu sei que o senhor hoje representa, obviamente, um governo, mas isso vai muito além de pautas ideológicas, é a gente falar sobre humanidade. Então, espero trazer também outras pessoas que estejam fazendo coisas também interessantes. Então, muito obrigada. E aí, secretária, a gente encerra sempre com essa pergunta. Acho que a Angélica deve ter dado a missão, é difícil, né? Queria que deixasse aqui para a nossa audiência, então, um R, né? É, Qual é o R aqui que representa essa conversa? E o que que a gente pode deixar? eu Depois vamos acho, fazer uma brincadeira com esses R's todos eu aí, acho que eu me fixaria em reinventar. Ah, que Nós maravilhoso. temos que reinventar a nossa relação com a terra, com a água, com o verde, com Adorei. os outros animais. Não é com os animais. Nós somos animais. É com os outros animais, né? Sim, Que às vezes se portam de uma forma mais racional do que nós, que é somos verdade. aqueles que, né, nos vangloriamos de ser a única espécie racional, mas às Uhum, vezes nós nos portamos irracionalmente, uhum. destruindo coisas, né? Eu falo, uma motosserra em 2 minutos quebra um trabalho que pode ter demorado séculos, né? É Uma verdade. árvore imensa e Séculos, tal, séculos, e que sim. vale é um patrimônio imenso, é um tesouro. Sim, Então a gente tem que se reinventar, reinventar na nossa rotina, reinventar no nosso
Maravilhoso. no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Olha aí, Muito reinventar R, ó. rotina e relacionamento. E relação, Não é? também falou relação. Secretário, vou entregar também o nosso barrilzinho aqui da Capitólio, que é um dos nossos apoiadores, que é o que a Obrigado. gente entrega para os condomínios, para Maravilha. fazer o descarte Maravilha. correto, que é outro tema que a gente precisa também ampliar na cidade, Precisa falar sobre o disseminar, tema. porque Precisamos disseminar. Então, chega nas todas as cozinhas, iniciativas né, são onde a gente bem-vindas. tem que Tá. ser responsável. Exatamente. Então, adorei o Reinventar. Episódio riquíssimo. Querido secretário, muito, muito obrigado. Espero que a gente se encontre em vários outros momentos, em vários outros eventos aqui pela nossa cidade, que pulsa eventos, que é esse polo de possibilidades para a gente olhar para esses temas. Conte aqui com a gente, com o Condo Hub também. Quero tê-lo em algum momento aqui para trazer uma palestra para os síndicos, né? A gente espera que atinja aqui muitos síndicos, mas presencialmente também seria um grande prazer recebê-lo e que a gente consiga transformar um pouquinho ali, cada um fazendo um pouquinho, a gente consiga grandes mudanças, porque embora os problemas sejam globais, né, de novo, a solução ela é local e está ali, às vezes dentro do condomínio. Querido secretário, muito, muito Eu que obrigada pela sua agradeço, presença muito mais uma vez. obrigado. Estou à Tá? disposição. Tá bom. É isso, Obrigado. gente. Então, não sei se quer falar mais alguma coisa, secretário. Não, É isso? é muito simpática, né? Então a gente fica tão à vontade que de repente. Que gentil. Muito obrigada, secretário. Então, obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado e que levem em prática aí muitas dessas ações. Até o próximo episódio. Obrigada.